quero só ler rapidinho aqui para vocês uma notícia que acabou de sair nas redes sociais. A gente estava falando sobre esse assunto, sobre Câmara Municipal, e está aqui, ó. O vereador de Curitiba, o Márcio Barros, ele que é do PSD, emitiu um comunicado sobre o pedido de desligamento dele do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Ele já pede isso, para que você entenda, até para que não seja suspenso o próprio processo, né? Não haja como fazer isso. Então ele sai, ele se retira da comissão. Diz aqui o comunicado dele: na tarde desta segunda-feira, o vereador jornalista Márcio Barros solicitou o desligamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A decisão foi tomada com o objetivo de resguardar a integridade do julgamento do vereador Renato Freitas, suspeito de ter invadido a Igreja Nossa Senhora do Rosário no dia 5 de fevereiro. Ele é investigado por essa razão, como você acompanhou aqui os detalhes na semana passada, na entrevista com ele próprio, com o Renato. Márcio Barros foi vítima de 2 vazamentos de áudios que foram encaminhados para um amigo vítima e outro para a vereadora Noêmia Rocha, onde ele se posiciona a favor da possível cassação do vereador Renato Freitas. No entanto, o posicionamento do vereador não trata de voto antecipado, pois os pareceres, pelo menos é o que diz a nota aqui, que serão feitos pelo relator Cileito Aldo e a vice-relatora Maria Letícia, que aliás também veio falar sobre ela e falou sobre esse assunto aqui, ainda não foram apresentados, o que torna a posição do parlamentar apenas entendimento pessoal, visto que foi feito após a apresentação de defesa prévia e ouvir 12 testemunhas, como também o depoimento do vereador investigado. Após defesa prévia e mais de 12 horas de audiência, como também depois de ouvir o vereador com as alegações, o meu posicionamento ficou estabelecido caso houvesse algum parecer no mesmo sentido, diz ele. Agora, fora do conselho, mais do que nunca serei um fiscal, acompanhando todos os passos do processo, explicou o vereador. Agora, o que ficou feio mesmo foi a tentativa de pressão das vereadoras que se posicionaram aí de uma forma alternativa ou não se posicionaram ainda, que é o caso da Indiara Barbosa, que está aqui. Muito boa noite, que prazer recebê-la. Não é o tema da entrevista de hoje, mas enfim, foi o assunto do dia, né, Indiara? Boa noite. Boa noite, Luciana. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Eu vou pedir para o José Eduardo rapidinho ler aqui o currículo da Indiara. Formada em Administração e Ciências Contábeis, a vereadora de Curitiba, Indiara Barbosa, do Novo, foi a mais votada na capital paranaense, a única parlamentar mulher que alcançou tal feito. Ela é mãe de Luigi, é Luigi, né? Sim. Luigi, de 7 anos e mora em Curitiba há 20 anos. Ela tem curso MBA em Gestão Estratégica na Fundação Getúlio Vargas e fez cursos na área de finanças. É auditora contábil, trabalhou durante 13 anos em uma empresa multinacional de auditoria. Atuou durante vários anos como voluntária, principalmente em projetos na área de educação. Atua nos grupos Mulheres do Brasil e Mulheres Executivas. Já foi candidata a deputada federal no Paraná em 2018 pelo Novo, tendo sido a mais votada do partido no estado, com 31 mil votos. Em 2020, foi eleita a vereadora mais votada de Curitiba, com 12.147 votos. Pois é, um grande feito, né? Deixa eu começar por isso e volto daqui a pouquinho ali para essa questão do Márcio Barros. Um grande feito foi chegar a ser a mulher e a vereadora, né? Sendo mulher ou homem, enfim, a vereadora mais votada da capital paranaense. Esperava, Indiara? Não esperava. Eu trabalhei bastante, né, na campanha. Eu tinha sido candidata em 2018 também para deputada federal. Tinha tido uma boa votação, foi a mais votada do partido no Paraná, 31 mil votos, né? Que é uma super significativo. Para uma estreante, né? Para quem não tem sobrenome da política, não é Barros, nada disso. É o que falo. É muito comum, não só no nosso estado, quanto no nosso país, né? E os Sarneys que os digam também, né? A gente vai pegar isso no Brasil inteiro, os Bolsonaros, isso, exatamente. Então, mas não fui eleita. Então, quando eu fui candidata em 2020 para vereadora, eu falei, não, agora eu quero ser eleita. Né? E a gente sabe que para concorrer com a política tradicional, que utiliza até de métodos duvidosos aí, digamos assim, é muito difícil. Né? O meu partido também não usa fundo partidário, então tem várias limitações. Mas aí a gente trabalhou bastante, se planejou, fez uma campanha competitiva, mas realmente não esperava ser a mais votada. Né? Não ter um fundo partidário dificulta muito, porque da onde saem os recursos? Sim,
A gente acredita que não deveria existir o fundo partidário, né? Que a gente tem muitos problemas no nosso país e que o dinheiro dos impostos deveriam ir para a população, para saúde, segurança, educação. E daí você tem que contar com o apoio das pessoas, né? Então sempre falava para as pessoas que a gente precisa renovar a política, que a gente precisa colocar a gente mais bem preparada e para isso as pessoas precisam se envolver e financiar as campanhas, né? Então você tem que realmente conseguir apoiadores, doadores, né, de dinheiro e também pessoas que vão ali espalhar o teu nome, tornar você mais conhecida. Então a gente conseguiu convencer bastante gente, né? Como uma mulher da área de administração e ciências contábeis veio parar na política? Como é que você decidiu? Pois é. Eu falo que eu sempre gostei de política desde a época de colégio. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná. Já me interessava. Que, aliás, é um colégio bem politizado. Sim, mesmo. É verdade. Tem Grêmio, estudantil e tudo. E aí, o primeiro curso que eu comecei a fazer foi Ciências Sociais. Então já gostava de ciência política e tal. Aí acabei não me identificando tanto e mudando. Aí mudei para administração e fui trabalhar. Fui fazer administração à noite, trabalhar. Mas em paralelo a isso eu sempre li sobre política, sempre estudei economia. E pensava, um dia, quem sabe eu entro para política, talvez quando eu for mais velha, depois que eu me aposentar, né? Mas aí lá em 2018 eu me aproximei do partido que eu tô, e aí me convidaram, Indiara, venha participar do processo Foi seletivo. o primeiro partido, Indiara? Foi, porque na verdade é o único partido que eu acredito assim, nas ideias, que realmente tem ideias mais voltadas para a liberdade econômica, que realmente prega a redução do Estado, né? Tipo, a gente precisa de um Estado mais enxuto, reduzir impostos, então é o único partido que tem essas ideias, que é o que eu realmente acredito. E aí fui convidada para fazer o processo seletivo, né, para ser candidata. Eu até pensava, né, nossa, deputada federal, nunca participei da política e tal, mas naquele ano eles só lançaram uma chapa para deputado federal e eu topei o desafio, né? E realmente, como você falou, era contadora, né? Eu me formei em administração, depois contabilidade, ficava trabalhando atrás do computador, não era uma pessoa conhecida, né, de exposição. Mas aí também a gente trabalhou bastante, enfim, foi para outras Foram cidades. redes sociais? Foi redes sociais bastante. Andando? O que você fez de trabalho para conseguir 31 mil votos assim de cara? A gente trabalhou bastante com as redes sociais, né? Que até na época era menos, essa última eleição cresceu bastante por causa da pandemia, mas em 2018 ainda estava começando, a gente trabalhou bastante. Também rua, ir para os bairros, para os grupos, né? Onde eu tinha um histórico ali. E eu acredito muito que a maioria das pessoas, isso até as pesquisas dizem, a maioria, na verdade, é o branco, nulo ou indeciso. Né? As pessoas não querem os políticos que a gente tem aí. Os tradicionais. Os tradicionais, os mesmos sobrenomes, né? Só que elas não conhecem pessoas novas. Então, não sabem quem votar, daí acabam votando nos de sempre, no santinho que vê no chão. Que ainda acontece, gente. Às vezes a gente pensa que não acontece, mas acontece. Às vezes você conhece alguém, um colega, um amigo, um primo, um parente que acabou fazendo isso. Às vezes você não tem opção, né? Pô, não tem quem votar, então tá bom, vou votar naquele lá mesmo, né? E então o que a gente conseguiu foi se mostrar como uma opção alternativa realmente, né? E daí quando as pessoas... uma dos panfletos que eu usei na campanha foi o meu currículo. Então eu entregava o meu currículo, eu falava, olha, quando você vai contratar alguém, você olha o currículo, eu quero trabalhar para você, esse é o meu currículo, e aí eu acho que as pessoas, eu não quero votar nos mesmos, tem alguém aqui diferente, que tem um currículo, tem uma história, vamos dar uma chance, né? Então a gente conseguiu chegar nessas pessoas que realmente queria renovação política, né? Pois você falou em renovação e me veio aqui à cabeça a história do Renova, né? É você, é o próprio menino que veio aqui de Almirante Tamandaré, o Leônidas Dias, que acabaram chegando na política de uma forma rápida, exatamente também pelas mãos do Renova. Você acha que ajudou? Auxiliou? Com certeza, porque eu não tinha conhecimento de política e de campanha política, né? Então, por ser nova, eu realmente não sabia como fazer uma campanha. O Renova, ele dá toda essa formação. Eu gosto muito da missão do Renova, que é transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. Então, tem muita gente que não é da política e que lá a gente tem aula, né? Tanto da parte de propostas de políticas mesmo, o que você vai fazer para a educação, para a saúde, para a segurança. Eles falam muito em política baseada em evidências, né? Vamos fazer uma política e propostas técnicas com embasamento.
quanto essa parte de campanha, né? Que para quem é novato é muito importante. Então, para mim, ajudou bastante mesmo. E qual que é a força, como entra a rede social numa campanha hoje? Na sua campanha, ela fez muita diferença? Sim, a rede social, eu sempre falo que é assim, né? Não adianta só você ficar na rede social. Exato. Você tem que ir pra rua, conversar com as pessoas, filmar, né? E colocar na rede. Então é as duas coisas, mas a rede social é muito, né? As pessoas querem conversar com você, é uma forma de você chegar nas pessoas. Por exemplo, na primeira campanha, eu fiz votos em 321 municípios do Paraná, dos 399. E eu fui para 5, 6 só. Então eu cheguei Rede social. através da rede social. Faz muita diferença, né? Mas, como eu disse, eu acho que você tem que ir pra rua também e conversar com as pessoas, né? Então é um pouco dos dois. Mas a rede social, vídeos, isso tem um peso importante. Dentro da Câmara Municipal, você se sentiu perseguida de alguma forma? Ou como é que foi esses primeiros momentos dentro da Câmara? Não, assim, eu acho que a gente, claro, chegou com um certo, impondo, né, de certa forma, um certo respeito, né, por ter sido a mais votada. A mais votada, você foi de uma forma diferente. Então os demais vereadores, assim, nos receberam bem, né, até eu falo também pela minha colega de partido, que também é novata na política, a gente entrou em 2 mulheres, né, então a gente foi bem recebida. Mas, por outro lado, também, por exemplo, logo que eu fui eleita, na semana seguinte saiu uma confusão lá da Porta dos Fundos. Não sei se vocês acompanharam, né? Uhum. Que eu falo assim, a gente já chegou incomodando algumas pessoas, né? Então, aí vieram alguns ataques, enfim, a gente não agrada a todo mundo, né? Mas também faz parte da política, a gente também tem que lidar com isso. Não foi difícil para você? Porque eu sei que quando a gente entra na política, muitas vezes não está preparada para estas coisas, né? Quando vem, parece que cai o mundo, até você se recuperar e ver que, infelizmente, você é uma pessoa exposta à pública. Sim. Foi difícil. É um desafio, né? Eu lembro que esse da Porta dos Fundos, assim, num primeiro momento eu fiquei, nossa, que é isso e tal? Daí eu até brinco que falaram assim, Jara, agora você é uma pessoa pública, se acostume com isso e arrume uma psicóloga. Mas é por aí. E aí eu fui, então eu sempre cuidei disso. Até durante a campanha eu me lembro também que a gente falava muito assim, você tem que ter ou uma psicóloga ou um amigo, assim, pra você desabafar de vez em quando, porque é um período ali muito curto que você fica muito emocionalmente, assim, sensível, né? Então você tem que ter alguém que não pode ser da tua família, porque a tua família já tá se sacrificando pra você se candidatar, você trabalhando um monte, e também não pode ser a tua equipe, porque eles estão trabalhando pra você, né? E tem que estar motivado. Então você tem que ter alguém pra poder desabafar. E aí eu lembro que já recebi essas dicas aí, sempre apliquei, enfim, eu acho que a gente tem que, às vezes, separar, né? Que a partir do momento que você é uma vereadora, você vai receber, às vezes, ataques, críticas. A política, a vereadora, não é a pessoa em diário. Só que, claro, eles vão atacar a pessoa para atacar a vereadora. Então, às vezes, você tem que saber lidar com as situações, né? Ter um pouco de, como que fala, emocional. Jogo de cintura? Jogo de cintura e inteligência emocional, né? Emocional. São coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Não é fácil, mas tem como desenvolver, que bom que tem. Sim, com certeza. A gente recebeu aqui também outra novata que tá lá, que é a Carol D'Artora, e ela recebe inúmeros xingamentos e tudo mais nas redes sociais por ser mulher e por ser negra. Você recebe por ser mulher também? Não. Eu já recebi, sim, em algumas situações, né? Como eu digo, esse primeiro já foi, assim, né? Da Porta dos Fundos foi dizendo, a vereadora, era uma personagem, a vereadora mais votada de Curitiba. E fazendo conotação sexual, dizendo que ela só foi a mais votada por motivos... O que é machismo puro, né? Exatamente. A gente ouve isso todos os dias quando a gente chega, quando as mulheres chegam em posições melhores. Exatamente. E aí teve uma outra situação também que foi da vacina, que eu fui tomar vacina e daí eu fiz coloquei no post, assim, né? Vi, né, que fui muito bem atendida pela rede de saúde, enfim. E que bom que a gente tá no capitalismo, que foi também uma das coisas que propiciou o desenvolvimento rápido das vacinas, né? Porque foram empresas da iniciativa privada, milhões, bilhões de reais investidos na vacina. Aí o pessoal realmente não gostou e me atacou. E eu recebi até ameaças, assim, graves, assim, pesadas. A gente até fez denúncia, enfim,
levou para a justiça, porque eu acho que a gente não pode, né, aturar. Eu acho que, como você falou, a gente ainda tem muito que melhorar, ainda existe machismo, preconceito, mas a gente tem que falar sobre isso, denunciar, mostrar para as pessoas. Na época também a gente mostrou para mudar esse tipo de comportamento, né? Eu acho que faz parte, infelizmente, mas que a gente pode ainda e tem que trabalhar para mudar isso. Você falou sobre capitalismo, eu recebi aqui uma pergunta do Rogério Damasceno, eu ia ler só nos momentos das perguntas, mas como você falou, eu vou já colocar a pergunta dele aqui. Ele mandou no 3537-9807 seguinte pergunta: você se considera uma mulher capitalista? Olha, eu vivo numa sociedade que né, a gente até falou sobre isso na Câmara hoje, você acredita? Foi discutir, tinha uma moção de apoio, uma moção de aplauso, acho que era ao Partido Comunista, e daí entraram nessa discussão, capitalismo, comunismo, enfim. Eu acredito que o capitalismo é um sistema econômico de trocas, em que as pessoas desenvolvem negócios e soluções e geram riqueza, empregos, e a gente vive nesse sistema. Eu acredito que o nosso país, existe até um ranking que mede a liberdade econômica dos países, e o Brasil, infelizmente, está nos últimos lugares, ou seja, a gente tem pouca liberdade econômica no nosso país. O que é a liberdade econômica? Facilidade para empreender, impostos. Então, a gente ainda tem muita dificuldade, muita burocracia, alta carga tributária, enfim, muitas restrições para quem... A carga tributária realmente é absurda. Isso, para quem quer montar o próprio negócio, né? Então, a gente vive sim numa sociedade que é capitalista, mas que na minha visão, a gente poderia ter mais liberdade econômica ainda, porque esse ranking, ele mostra justamente que os países que têm mais liberdade econômica têm melhores condições sociais. Ou seja, mais riqueza, mais empreendedores, e quanto menos liberdade, mais restrição à liberdade, acaba sendo piores as condições sociais dos países, né? Então eu gostaria que a gente vivesse num país mais rico, e trabalho para isso, para reduzir a burocracia, reduzir as dificuldades, para que as pessoas consigam empreender, montar os próprios negócios. E pegando aqui umas bobagens que a gente ouve, acabou de mandar aqui aquele sujeito que se diz jornalista, o Cristiano Bassa, ele diz assim, o Novo... Cristiano Bassa, que é do PSOL, gente. Ele diz que o Novo é o partido da direita gourmet. O que é isso? Defina. Pois Eu queria que ele definisse pra mim. Vamos definir aí, direita gourmet. Ele diz que é uma direita mais... soft. Não mais tão... bonitinha. Eu acho que é isso que o Cristiano quis dizer. Pois ele fala para ele analisar aí o índice do Heritage Foundation, que analisa justamente esse índice de liberdade econômica. Para de falar isso. Um abraço aí pro Cristiano Bassa, que aliás conheço há muitos e muitos anos, foi do PDT e hoje está no PSOL. A gente tem que... Aqui nós temos uma democracia completa. Você que é ouvinte pode falar o que você pensar. Direita, esquerda, não importa. Isso que é Liberdade, importante, né? Claro. Liberdade. Foi isso que a gente falou na Câmara hoje, porque, como eu te disse, a discussão foi acalorada, mas acho que é importante o debate e as opiniões diversas, né? Se não tiver isso, se não tiver o debate, você não chega no denominador. E o que deu, afinal? Deu uma homenagem? Não, né? Não foi. Claro que não foi E o que a gente fez questão de frisar é que num país comunista, num regime comunista, provavelmente não teria nem a discussão, porque não tem democracia. Quem manda lá são os burocratas e pronto, né? E se a gente for parar para analisar, tanto a direita extrema quanto a esquerda extrema, existem ditadores. E se a gente gosta da democracia, a gente tem que ficar não nos extremos. Exatamente. Né? Pelo menos isso. Concordo com você. Deixa eu passar para o Conselho de Ética. Conte para mim como é que está essa situação e como é que se comporta a Indiara dentro do Conselho. O processo, ele está sendo analisado, né, pelo Conselho. Nós ouvimos as testemunhas do Renato, que do vereador foram 12, Renato. né? Isso. E agora ele parece que até apresentou, ainda não vi, mas parece que apresentou a defesa. O prazo dele é essa semana. Parece que era sexta-feira, né? Isso. E aí ela vai ser analisada pelo Conselho, né? Então tá ainda sendo analisada. Pode ser que tenha algum voto diferente, enfim. O relator vai fazer um voto com base na defesa e depois o Conselho vai votar. E como é que você viu essas
esses áudios que foram vazados com relação ao jornalista Márcio Barros, eu te pergunto simplesmente porque você foi citada, né? Sim, pois é. Eu até falo que a gente tem que ter bastante cuidado, né, para não causar justamente uma suspensão ou alguma anulação, né? Então, por isso, ainda não tenho, né, uma decisão. Vou, inclusive, avaliar a defesa, né, para daí tomar uma decisão. Então, por enquanto, não tenho ainda uma opinião formada, né? Chegou a ser pressionada? Sim, assim, a gente recebe, né, pelos eleitores, nas redes e tudo, cada um com a sua opinião. E as mais diversas opiniões também, as opiniões para os dois lados, né? Mas eu acredito que a gente tem que fazer uma análise isenta, criteriosa da situação, para daí definir a posição, enfim, definir o voto. Na semana passada, o que os nossos ouvintes mais questionavam era por que no caso dele estava no Conselho de Ética e em outros casos o processo tinha sido arquivado, como de rachadinhas contra vereadores, e até o caso do Éder Borges, que nem chegou até o Conselho de Ética. Existe, na sua avaliação, alguma dificuldade para que os processos andem no Conselho de Ética? Olha, eu não posso também responder pelos processos de legislaturas anteriores, né? Que já passaram. Porque às vezes também é usado esse argumento, mas nas legislaturas anteriores, né? Aí eu sempre falo, a gente tá na política justamente para mudar. Exato. O que não estava sendo feito o que da fizeram forma correta. Então a gente tem que ver daqui para frente, né? Claro que tem todos os prazos legais, o regimento interno da Câmara que tem que ser cumprido, o regimento do Conselho, né? Então, o Estatuto do Conselho, então a gente tem que seguir para que a coisa seja feita da forma correta, né? Você acha que é um aprendizado o Conselho de Ética? Com certeza, acho que sim, que é um aprendizado, né? Até você perguntou no início como foi chegar na Câmara, né? Então, desde que a gente entrou, a gente aprendeu muita coisa. Essa parte do regimento interno é muito importante, você realmente entender como as coisas funcionam, porque às vezes tem vereador que está lá, às vezes até há muito tempo, gente, e não sabe, aqui em Almirante Tamandaré a gente vê isso todas as sessões plenárias. Aprova uma coisa, estava contra o regimento e aí tem que voltar atrás. Então é uma coisa que é incabível, digamos assim, né? Não tem como... Com certeza, E o que a gente sempre pregou, desde que a gente entrou na política, foi isso, foi estudar, por exemplo, como eu disse, o partido tem um processo seletivo, então você vai estudar direito constitucional, entender qual é realmente a função do vereador, o que ele pode fazer, o que não pode, quais são os limites. Eu também, no primeiro ano de mandato, participei da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é um desafio enorme. No início eu ficava até meio confusa, eu falei assim, vou ter que fazer faculdade de Direito, porque eu pensava assim, eu quero fazer o que é certo, né? Daí, não, mas tem essa doutrina para esse lado, a doutrina pro outro. Aí, eu lembro que meus assessores falavam assim, Jara, nem o STF lá se entende sobre o que é constitucional e o que não é, e a gente tá vendo isso também, né? Tá discutindo esse tema, né? Então, assim, você tem que... Aí eles falam... E às vezes cria uma nova jurisdição, aquilo começa a ser aplicado. Jurisprudência. Então a gente é um desafio, mas a gente estuda, aprende e defende que você faça as coisas de forma embasada, né? Acho que isso que é o mais importante, estudar, ter um embasamento técnico. Então é o que a gente também está tentando fazer nessa questão do Conselho de Ética, né? Tomar a decisão, até estudando outros casos similares de outras câmaras, enfim, como que é definido isso. Bom, você também já está envolvida em outras partes da Câmara, é vice-presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que é bastante pesada, e a mais importante, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já que você falou de Constituição. Como é que está sendo também nestes locais? E existem coisas que vocês aprovam, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois analisam que não era bem assim, que não deveria ser? Na Comissão de Constituição e Justiça eu fiquei no primeiro ano, então ano passado. Esse ano eu acabei saindo de lá. Saindo. Mas foi um grande desafio, sim, porque principalmente por causa dessa questão de interpretação. Então algumas coisas, não, tem essa jurisprudência, é assim, às vezes você analisa e tal, depois vê que tem o outro lado também, né? Mas a gente sempre procurou tomar as decisões embasadas e de forma técnica. Na Comissão de Finanças também é um grande desafio, porque a gente vota e analisa as leis orçamentárias, né? Então, o PPA, a LDO, a LOA, que é uma... E para a população já é difícil de entender, né? Sim, a gente fala siglas, né? Sempre tem que explicar, né? Mas é o orçamento, né, da prefeitura, que é onde vai ser gasto o dinheiro
que a gente Que é a tanto... grande discussão que interessa para você sempre ouvir. Isso. Então, é o que mais interessa, é orçamento. É. Além, claro, né, da fiscalização, auditoria de contas e Claro, tudo mais. exatamente. E aí é uma área que a gente, que eu gosto bastante, porque é a minha área de formação, né, contabilidade, então eu aprendi já bastante, cada vez estou conhecendo mais, mas tem sido muito bacana, assim, tanto que a comissão de finanças, eu falei, não, eu não quero sair da comissão, porque tem relação, né, com a minha profissão, eu gosto bastante de analisar as contas. Um dos desafios nossos foi justamente, como você falou, passar para a população, né? Como a gente pode simplificar o orçamento para que as pessoas entendam, para que as pessoas participem, inclusive, né? Lá em Curitiba, eu imagino até que aqui, porque os prazos são similares, agora é a época que a população pode dar sugestões para o PPA, né? Daqui a pouco para a LOA. Então, um dos desafios é esse: como trazer as pessoas para participar mais das discussões, entender o que está sendo feito e dar sugestões, participar. Estão ocorrendo novamente as audiências públicas? Sim. Ou por causa da pandemia ainda não? Não, as audiências públicas lá na Câmara ainda estão online, de forma online. E agora, nesse momento, estava tendo, né, o Fala Curitiba, que era aquelas reuniões para as pessoas darem sugestões. E aí, agora estão em, como fala, consulta pública no site da Câmara. As sugestões que a população mandou, e a população ainda pode mandar para que a Câmara analise as sugestões e proponha emendas para o orçamento. Bom, você também fez curso de auditoria? Sim, sim. E exerce isso como vereadora? A gente aplica, né, muito do que eu aprendi, do que eu fiz como auditora contábil, que eu falo que o auditor, o trabalho dele é conferir, né, se as finanças, se as contas estão corretas, né? E esse é o trabalho dos vereadores também. Está na Constituição Federal. É fiscalização, gente. Exatamente. Além de legislar, que a gente só lembra do legislar, mas é fiscalizar as contas, o orçamento, a contabilidade do Poder Executivo. Né? Então essa foi a minha principal pauta de campanha, a fiscalização, e a gente tem um trabalho bem focado nisso também, lá na Câmara. Você já conseguiu algum resultado? Algo que você possa dizer, olha, verifiquei que tinha um problema X em tal coisa e conseguimos reverter? Algo que você tenha conseguido fiscalizando essas contas? Sim, no nosso primeiro ano a gente focou bastante na parte de obras públicas. Então é uma área relevante do município, que movimenta muito dinheiro e que também impacta a vida das pessoas, né? Vamos pensar na linha verde, não, gente. Eu ia falar da linha verde, mas vindo pra cá, acho que vocês estão estamos vivendo sofrendo, né? A duplicação aqui da Isso, rodovia porque dos a gente veio e pegou um trânsito aqui do lado. Mas a gente até falou, ó, vamos vir pra cá olhar também, né? Não é do município, mas vamos chamar um deputado estadual aqui pra dar uma olhada nessa obra. Mas a gente olhou bastante a obra da linha verde, olhou a fundo, pegou os contratos, aditivos. E lá em junho do ano passado, a gente já fez um questionamento bem incisivo para a prefeitura, falando, olha, esse contrato aqui não vai tá com algum problema, porque o contrato tinha um prazo de 2 anos, já tinha sido prorrogado por mais um ano, faltava 6 meses para acabar e tinha sido feito só 15% da obra. Uma coisa que eu detesto são os tais aditivos. Eu não sei. Exatamente. E aí a gente já falou, ó, o que a prefeitura está fazendo? Porque a empresa está em recuperação judicial e todas as evidências indicam que não vai terminar a obra. Aí vai ter que ser desclassificada e todo aquele processo. Isso. Daí, em dezembro, foi rescindido o contrato com a empresa. Então, assim, foi uma coisa que a gente já antecipou lá e enfim, né, teve esse desdobramento. Acho que foi uma coisa bem importante. Aí, a gente faz várias sugestões, requerimentos para a prefeitura. Recentemente, agora, faltava uma semana para o prefeito liberar as máscaras. A prefeitura tinha soltado uma licitação para comprar 3,5 milhões em máscaras para crianças. Então também foi uma coisa que a gente denunciou, questionou e reverteu a licitação. Tipo, exatamente. Todos os estados, né? A maioria dos estados e cidades já estava liberando as máscaras, a gente está acompanhando. O governador falando que ia liberar. Exatamente. E a prefeitura comprando máscara, que ia ficar parado no estoque, né? No almoxarifado da prefeitura, né? Então são vários contratos, a gente já olhou mais de 23 contratos, milhões de reais das obras, tá fazendo questionamentos. Agora a gente tá olhando, né? Aí como foi rescindido esse contrato da linha verde, foi feita uma nova licitação, a gente está acompanhando, o que a gente questionou a prefeitura?
As empresas anteriores falavam que os problemas eram de projeto. Ah, o projeto foi mal feito. Aí a gente questionou. E agora? É o mesmo projeto? Porque se for, vai dar problema de novo, né? Aí a prefeitura, não, a gente revisou o projeto. Então a gente tá revisando as revisões do projeto, sabe? Então, assim, é complexo, mas a gente tá fazendo bastante coisa que com certeza vai dar resultado na vida das pessoas. Acho que nem a gente fala agora, né? Essa questão da linha verde, o principal ponto agora, o que a gente pode fazer para que a obra ande de forma rápida, que é isso que as pessoas querem, né? Não querem mais ficar horas lá no trânsito paradas, né? Com certeza. Então é um dos focos do nosso mandato. CPIs, como é que estão funcionando? Algumas vai ser protocolada, está protocolada? Como é que está a situação na Câmara? Pelo que eu me recordo, foram protocoladas 2 CPIs recentemente. Uma delas é da linha verde, exatamente. A gente avaliou bem a situação. Como eu disse para você, é um tema que a gente já fez, acho que se não me engano, 6 ou 7 requerimentos relacionados durante o ano de 2021 e 2022. Diversos questionamentos para a prefeitura, então é um tema que a gente está em cima. O que a gente identifica muito, Luciana? Que tem problema de... vamos ser honestos aqui, né? O governo, a coisa é muito burocrática. Então, obras não andam por causa dos entraves burocráticos. Muito do que a gente percebe é isso, sabe? Ah, precisa liberar um financiamento, demora 1 ano. Liberou o financiamento, precisa autorizar a obra. O governo federal, o Ministério das Cidades, demora 6 meses. Aí, licitação, abre uma licitação. Diz que para ser uma licitação é 9 meses, às vezes. 1 ano. Então, tem toda a burocracia. O que não poderia, né? Teria que ser 6 meses no máximo. Exatamente. Aí, então, o que a gente percebe? Assim, que tem essa questão da burocracia. Pode ter alguma questão de gestão ali, mas a gente em nenhum momento identificou algum problema de má fé, de corrupção, entendeu? Então a gente se questiona se realmente a CPI é o que vai fazer a obra andar. Se há realmente a necessidade da CPI. E a gente sabe também que a gente está em ano de eleição. Era isso que eu ia perguntar, né? O limiar entre a politicagem e o dever político. Exatamente. Então a gente também não quer aí ser usado, enfim, né, que isso seja usado de forma eleitoreira, enfim. Por isso a gente entendeu que não seria o caso, nesse momento, de assinar. E a outra também é um tema que a gente está em cima também, que é a parte do transporte coletivo, que é um assunto, né, relevante, recorrente também, Sim. muito tempo tem se discutido. Jorge Bernardi, aliás, ex-vereador, foi presidente de uma comissão assim Sim. na Câmara. Na verdade já teve uma comissão. Exato. E que não deu em nada, entendeu? Mostraram vários indicativos, mas é aquilo que a gente brinca, né? Terminou em pizza. De forma prática, não teve nenhum resultado. Então, a gente sabe, né, que é um assunto que as pessoas questionam muito. E que o ano passado veio para a Câmara um pedido de aporte para as empresas de ônibus. Inclusive nós, do Partido Novo, votamos contra esse projeto, justamente porque na época a gente não conseguiu validar as informações. Então, por ser auditora, o que eu quero? Tá, o que eles falam, né? O contrato tem uma receita, a cidade tem uma receita de tanto, um custo de tanto. A receita não cobra o custo, então por isso precisa aportar recursos. O que a gente quer? Validar. Essa informação da receita tá correta? Essa informação do custo tá correto? É isso mesmo? Ir lá no detalhe validar as informações. E a gente não conseguiu na época. Não recebeu as informações, a gente teve um prazo muito curto, porque a prefeitura também lá, de vez em quando, manda as coisas em regime de urgência. Então 3, 4 dias, você nem tem tempo para analisar. E na época a gente votou contra. Esse ano nós fizemos novamente questionamentos, solicitamos documentos para validar essas informações. A gente quer transparência. Acho que isso que é importante, que tenha transparência, que as informações sejam corretas. Mas, nesse caso, de novo, a gente também não identificou algum indício que realmente justifique a criação da CPI. Então, por isso, a gente está estudando o assunto, está se aprofundando, fez requerimentos, vai continuar em cima. Se a gente entender que tem aqui algum indício de coisa errada, vamos assinar e vamos fazer a CPI. Mas, como você mesmo falou, o histórico do nosso país, né? Não sei se é a CPI que vai resolver as coisas, né? Às vezes ajuda, né? Mas talvez não no ano político, né? O ano político sempre é complicado e eu concordo. Acabei de receber aqui a informação da ex-vereadora Fabiane Rosa. Gente, ela foi condenada hoje a 41 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de peculato e corrupção cometidos durante o mandato dela na Câmara Municipal de Curitiba.
A juíza Carmen Lúcia de Azevedo e Melo determinou ainda o pagamento de danos materiais às vítimas e ao erário. É aquela história da rachadinha, né? Infelizmente, que teria ocorrido na Câmara Municipal de Curitiba. Eu vou parar um pouquinho, mas a gente vai conversando, que eu quero saber dos teus projetos, para ler aqui algumas participações que estão chegando. Você pode mandar um abraço, pode fazer do jeito que quiser, que aqui é bem livre, tá bem tranquilo. Participando aqui, Gilber Sarra, um abraço, o Robert Souza, o Tiago Saraiva, oficial, o ex-governador Beto Richa também está acompanhando a nossa live no Instagram. Bruno Santos, a Saletinha, todos ligadinhos aqui com a gente. Obrigada pela audiência de vocês. A Rose Neves, ela pergunta para você o seguinte: como é que você se posiciona com relação ao prefeito Rafael Greca? O nosso posicionamento é independente. Então de independência, exatamente. Ou seja, quando o projeto é bom e de acordo com as nossas pautas, que a gente acredita que vai ser bom para a cidade, a gente vai votar favorável. A gente votou favorável a vários projetos importantes para a cidade no ano 2021. Mas, ao mesmo tempo, a gente é independente para criticar e fiscalizar, que é o que a gente se propõe a fazer lá, né? Então, é de independentes. Não fazemos parte da base, nem somos oposição declarada. Nem se diz oposição ao prefeito. O João Pereira, ele pergunta para você também com relação ao Bolsonaro. Ele pergunta se ele pode considerar bolsonarista. Não. A gente... É que no Partido Novo a gente tem um candidato, um pré-candidato à presidência. Inclusive verdade. Isso, inclusive ele estava aqui na semana passada. Ele veio para o lançamento de um livro. Um livro super bacana que ele já tinha lançado uns anos atrás, e agora ele relançou, que é 10 mandamentos do país que somos para o país que queremos, para o Brasil que queremos. Então, um livro super atual, falando dos principais problemas do nosso país que a gente realmente precisa mudar. O nosso desafio, como eu falei no início, é aquilo, né? Quem tá branco, nulo e indeciso, não quer nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada, o que tá aí, mas que não conhece o nosso candidato. Então é um cientista político, Luiz Felipe Dávila, é muito bom, mas ainda não é conhecido. Então esse é o nosso desafio. Ele está, se não me engano, com 1% na pesquisa de hoje? Sim. 1%, né? Então é o desafio aí de chegar nas pessoas. Não seria 10 mandamentos, tem que ser 20 mandamentos. E na realidade é muito difícil, né? Você fazer todo esse caminho ser um desconhecido, mas você desconhecida, entre aspas, conseguiu chegar lá. Exatamente. Isso depende muito do voto das pessoas. Como é que você vê esses extremos nas votações para tudo, eu acho, né? Desde para governador, você tem dois lados que estão mais fortes, para a presidência da República também. Como é que você analisa isso? Como você falou, né? Eu acho que a gente chegou num grau de muitos extremos, muita polarização, né? Então é complicado, é até difícil às vezes na família, né? A gente tem discussões políticas. Esse final de semana eu já tive, porque a minha família veio pra cá, meus tios e tal, aí já tem aquelas discussões assim, né? Ah, você é bolsonarista, você é comunista, enfim. Então, a gente, e eu acredito naquilo que você falou, que a solução não tá nos extremos, né? Que a gente tem que enfim, achar um caminho mais ponderado, enfim, mais correto, mais técnico. Então, é um grande desafio, né? Vamos ver aí. Eu acredito ainda que a gente pode, quem sabe, chegar a essa terceira via, né? A gente fala terceira, mas a melhor via para o nosso país, Tem né? gente que diz a única via. A única via, pois é. Então, eu realmente acredito ainda que tem solução, que as pessoas corretas, enfim, que as pessoas bem preparadas têm que se tornar mais conhecidas aí para que a gente tenha realmente uma opção viável, né? E esse método de se tornar mais conhecido é difícil, né? É muito complicado, porque nas redes sociais hoje a gente vê que tem propagação principalmente com relação aos dois principais candidatos. Polarização. A polarização, é o que eles querem, né? E daí convencer as pessoas, não. E daí você tem que votar, você tem que, para não ir pro segundo turno, enfim. Mas eu acredito muito que a gente tem que votar naquilo que a gente acredita, né? Então, quem ainda tá desanimado, procurar bons candidatos, tem gente boa, que tem chance ainda. Acho que não tá perdido o jogo.
Participando com a gente também o Cláudio Santos, diz boa noite, amigos, um abraço bem grande para o nosso Cláudio. radialista Cláudio Santos, que logo depois do programa vem com um show da noite, com muita música aí para você que gosta de música. Pode ir pensando que música vai pedir para o Cláudio daqui a pouquinho no show da noite. A Márcia Ferreira, ela quer saber de você se você tem algum projeto que você considera como sua bandeira. A minha principal bandeira é a fiscalização, então os dois principais, né? Fiscalização e empreendedorismo, então que é reduzir burocracia. A gente está fazendo inclusive um projeto esse ano, que a gente lançou esse ano, vou aproveitar para falar um pouquinho dele, que se chama Curitiba Mais Simples, que tem como objetivo justamente identificar e ouvir das pessoas, do cidadão comum, do empreendedor, sobre as principais dificuldades que eles encontram. Então, aonde que o calo aperta? Onde que está a dificuldade, a burocracia que atrapalha a sua vida? E que a gente, como legislativo, consegue solucionar, enfim, modificar e ajudar a resolver. Porque a gente sabe que às vezes, você vai lá, enfim, tirar um documento e tal. Não, mas tem uma lei aqui que proíbe, que permite, enfim. Então, muita coisa ainda depende da lei e a gente, como legislativo, consegue mudar. A gente tem um site, chama www.curitibamaisimples.com.br, que qualquer pessoa pode mandar esse tipo de sugestão. Ele já recebeu diversas sugestões, está agrupando por temas e tal. Já apresentou para a prefeitura, porque tem coisa que o vereador pode fazer, mas tem coisa que depende do prefeito. Também, até para deputados estaduais, tem coisa que é no nível estadual, no nível municipal. Também estamos conversando com a associação comercial, conselhos, sindicatos, diversas entidades, assim, para poder propor esse tipo de solução, né? Então, fiscalização, a redução da burocracia, tornar a Curitiba mais simples, né? Aí, claro, relacionados também com esses temas, a gente fez projetos de lei, um projeto meu que está tramitando, que já passou por comissões, enfim, já foi aprovado na CCJ, em outras comissões, na Comissão de Finanças também. É um projeto que tem como objetivo trazer mais transparência para as obras públicas, né, que está relacionado com a fiscalização. Exatamente. Se você entrar no portal da transparência, sim, você sabe daquele que é difícil, jeito, né? Que uma pessoa não tem como, a não ser que tenha um certo conhecimento já, saber como realmente as coisas acontecem ali, o que é gasto e o que não é gasto. Isso. Primeiro que é difícil achar alguma coisa, e quando você acha, tá tudo separado, uma coisa aqui, outra lá, você não consegue fazer uma análise, olhar, por exemplo, uma obra. Você deveria ver do começo ao fim, licitação, contrato, os aditivos. Exatamente. Só que você não consegue. Na maioria das prefeituras, a gente até quando foi propor essa lei, a gente analisou outras prefeituras. Tem até algumas prefeituras aqui do Paraná que o portal está melhor estruturado. Então a gente até sugeriu para a Prefeitura de Curitiba, olha, veja essa prefeitura, para ter como benchmark, né, como modelo ali para poder melhorar. Então a gente fez um projeto logo no início do mandato. Aí eu propus junto com a minha colega de partido e com outro vereador também, o vereador Denian, e a vereadora Amália, foi o projeto que considera a educação como essencial em Curitiba. Então a gente lutou muito no ano passado pelo retorno às aulas presenciais, educação. Estava na frente também. Isso, tô ainda, a gente ainda está visitando até. Porque a educação é um tema que acabou ficando mais, a gente dividiu um pouco, ficando mais com a minha colega, mas é um tema que é muito importante para mim, né, que enfim, eu acredito, na verdade eu acho que é a única solução para o nosso país, né, sem dúvida, é a educação, e a gente brigou muito por esse retorno presencial das aulas, né, porque foi um dano terrível para as nossas crianças, né, quase 2 anos aí longe das escolas. Então a gente fez um projeto de lei, muito para levantar a discussão, para falar do tema, né, e foi aprovado logo no início do mandato, que foi um projeto importante também. E você disse que ainda está fazendo o acompanhamento. O que exatamente vocês estão verificando no caso das crianças nas escolas? A gente está verificando como que foi o retorno. Ainda, porque as escolas ainda têm o protocolo para seguir, a parte de álcool gel, de escalonamento, do recreio, da entrada das crianças, para não aglomerar muito. E também questionando as professoras, né, se elas se sentem seguras, porque agora voltou 100%, né, já retornou 100%, e aí ainda liberou as máscaras, como a gente falou, né, alguns dias atrás, e também vendo se teve surtos, novos casos, enfim, acompanhando ainda esse retorno.
outro motivo importante também é conhecer a própria estrutura da Secretaria da Educação, né? As escolas municipais de Curitiba. Então nós visitamos 200, acho que foi já umas 250 escolas desde o ano passado. A rede tem 400 escolas, que são escolas e CMEIs, né? Então a gente já visitou mais da metade, todos os vereadores e tudo. Então é um trabalho bem bacana mesmo. Claro, né? Ouvir as demandas também dos professores, dos diretores, não só relacionadas à pandemia, mas as demandas de uma forma geral. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, é algo que eu já pensava muito. Como você consegue atingir a sociedade tendo uma comunicação mais, como é que eu vou dizer, rebuscada? Não quis falar elitista, porque senão fica ruim, né? Parece que é só para uma classe social, e não é isso. Bom, eu acho que às vezes a gente tem que adaptar o discurso, né? Então, quando eu vou conversar com um empresário, por exemplo, que eu conheço a realidade dele, porque, né, já fiz a contabilidade, sei das dificuldades, é uma conversa. Quando eu vou conversar com um pequeno empreendedor, um microempreendedor, que na verdade no nosso país, a maioria dos micro e pequenos empreendedores, na verdade, eles nem se veem como empreendedores, né? Porque já é uma palavra difícil. E eles são informais, eles não são nem formalizados, né? O cara do cachorro quente, a tia que vende alguma coisa, que faz um bombom para vender, um salgado, enfim. O discurso muda, né? Você tem que falar de uma forma mais simples. Mas as dificuldades que essa pessoa enfrenta também são enormes, né? Também estão relacionadas com a questão do imposto, da burocracia, das dificuldades, né, que a gente enfrenta, ou até da questão do serviço público também, que a gente paga muito imposto no nosso país e às vezes a gente não tem o serviço público na qualidade que a gente deveria ter, né? Então as pessoas também entendem essas ideias, enfim. A gente tem que conversar e ouvir muito a população, né? E a gente fez muito isso, tanto na campanha quanto agora. A gente também, uma das nossas propostas o gabinete itinerante, a gente ir pra rua, ouvir a população, a gente vai também pra rua, tem que ouvir muito a população e falar de uma forma mais simples, né? Então a gente também acho que a gente está conseguindo também fazer isso. Até combinando um pouquinho com a pergunta, a Carol Maia, ela te questiona a questão do social. Você falou que já pensa mais em termos de capitalismo. Como é que fica a população, o social? Você cuida disso também? Pergunta a Carol. É muito boa essa pergunta da Carol, porque tem razão, às vezes a gente só fala do viés econômico, né? Do lado a economia, o capitalismo. Mas na verdade, eu acredito muito que quando a gente fala disso, e quando a gente fala de a gente quer um Estado menor, a gente quer menos burocracia, na verdade, a gente quer que sobre mais para o social. Né? A gente quer melhorar as condições de vida das pessoas. Às vezes a gente esquece de falar, de frisar isso. Mas às vezes a gente tem um discurso que engana um pouco, que fala muito do social, mas que na prática, quando a gente só quer aumentar o tamanho do Estado, aumentar, né, que o Estado resolva todos os nossos problemas, a gente sabe que às vezes o dinheiro fica na mão de poucos, de quem é funcionário público, que tem maiores salários, que tem, de certa forma, mais privilégios, e pouco para a população, né? Então o que a gente quer é justamente que sobre mais para a população, né? Como a gente falou no início, fundo partidário, a gente entende que o dinheiro que a população, porque na verdade quem trabalha muito rala para pagar imposto no nosso país, né? Rala o mês inteiro para pagar quase metade dos meses, vai para o governo. Será que ele está gastando bem? Esse dinheiro está retornando para você? Eu acredito que não. Então só a gente olhar a qualidade, né? Exatamente. Quando serviços prestados. Exatamente. Quando você precisa fazer um exame, fazer uma cirurgia no postinho e você não consegue. E a gente paga muito imposto, né? Então a gente se preocupa, sim, com o social, quando a gente também fala de que a gente quer mais liberdade econômica para as pessoas trabalharem e terem a própria renda e terem o próprio recurso. Né, que o Estado pega metade para ele, né? Que a gente quer reduzir justamente isso para sobrar mais dinheiro para a pessoa gastar com o que ela acha que é melhor. E quando ela fala Estado, gente, ela está falando dos municípios, do Estado do Paraná e do governo federal,
que a gente paga impostos em todas as áreas, na realidade. Com certeza. O Miguel Donha participando com a gente, ele que é empresário de Almirante Tamandaré, tá dando boa noite. Deixa eu mandar um abraço bem grande pro Miguel, que é pré-candidato a prefeito de Almirante Tamandaré. Que legal. Por falar em pré-candidaturas, o Novo não tem tantos políticos de expressão no estado do Paraná. Vai ser candidato? Não, eu... Direto, assim? Não, você tem... Na verdade, o Novo tem muitos candidatos, mas não são conhecidos, não são políticos, né? De expressão, sim, política. E pessoas conhecidas, exatamente. A gente chegou a avaliar bastante a possibilidade, né? Mas aí a gente tomou a decisão de terminar o mandato, né? Então eu me comprometi com os eleitores, com os 12 mil eleitores que me colocaram lá na Câmara, e a gente tomou a decisão de terminar o mandato, mas vou trabalhar bastante a gente vai lançar a chapa de deputado estadual, deputado federal. Vai conseguir chapa completa, porque é difícil, né? Para federal completa. A gente vai lançar para federal completa e para estadual é uma chapa boa também. A gente tá trabalhando ainda, né? Convencer mais alguns filiados aí para sair. Mas a verdade é que os partidos também estão olhando mais para a chapa de federal por conta da... Infelizmente tem que pensar nisso também. Tempo de televisão. Sim. No caso de vocês, não recurso partidário, mas nos outros sim também. Tem que ter atingir lá a cláusula de barreira, né? Para poder participar das comissões, para ter mais alguma relevância, né? E conseguir trabalhar. Então a gente conseguiu, na primeira eleição que a gente participou a nível nacional, que foi a eleição para deputado federal, a gente conseguiu, a gente tem 8 deputados federais, mas pela quantidade de votos a gente atingiu a linha lá e para ter tempo nos debates e tudo, e a gente vai trabalhar para isso também. Então por isso realmente é importante ter deputados, né? Pois é, e o Novo conseguiu eleger 2 vereadoras, né? Apesar de não ser um partido tão... não é um partido grande, é um partido novo, como o próprio nome diz. Você considera que isso tem a ver com o suposto conservadorismo do Paraná, da cidade de Curitiba? Não, eu acho que não. Eu acredito que, como eu disse, é muito essa vontade de renovação. Então as pessoas não querem mais os mesmos nomes lá, querem gente nova, e o Novo também traz essas ideias, né, como eu disse, de simplificar as coisas, tornar as coisas mais simples, né? Então acho que foram essas ideias responsáveis por a gente ter conseguido colocar aí 2 vereadoras, e agora vamos eleger também deputados estaduais e federais aqui no Paraná, pela primeira vez. Olha aí, a Josiane Dourado, ela quer saber de você o seguinte, ela disse que ela vê nas outras vereadoras que vieram até a Rádio e TV Tamandaré uma luta mais engajada com relação à mulher. Você não é engajada nessa área? Ela pergunta. Eu participo de grupos, até no início a gente falou, né, de grupos de mulheres. Eu falo que eu entendo as dificuldades que as mulheres enfrentam, né, realmente não é fácil. Eu também sou mãe, tenho a minha família, enfim, equilibrar todos os pratinhos ali no dia a dia e ser vereadora não é fácil. A gente enfrenta desafios, sim, enfrenta preconceito, sabe que tem que também... É importante essa representatividade das mulheres na Câmara quando analisa os projetos relacionados à mulher, né? Eu falo que uma das pautas mais importantes, e até que eu citei agora, né, que a gente se debruçou no ano passado, foi a questão da educação. Pensa numa mulher que tem que trabalhar e não tem escola para deixar os filhos. Esse é o maior desafio que as mulheres enfrentaram. As mulheres... Não tem CMEI, estão todos fechados. Exatamente. As mulheres tiveram que deixar os seus empregos, porque daí na família, quando precisava sair do trabalho, era a mulher que saía. A mulher, inclusive, retrocedeu, né? Voltou atrás na participação no mercado de trabalho por causa da pandemia. E a gente... nós, as 2 vereadoras do Partido Novo, que apesar de não ficar falando o tempo inteiro da mulher, da pauta da mulher, foram as que mais brigaram pelo retorno às aulas presenciais, que é uma das pautas mais importantes para as mulheres, né? Então, às vezes a gente, de novo, como a questão do social, às vezes a gente não tá lá falando, mas o que a gente tá fazendo, sim, vai beneficiar o mais pobre e vai beneficiar a mulher. Dizer, acaba sendo um reflexo do trabalho de vocês. Com certeza. Então a gente se envolve, né? A gente participa também, acompanha as atividades da Procuradoria da Mulher, que existe lá na Câmara. A gente conversa também com as demais vereadoras relacionadas com as pautas das mulheres, enfim, tem um bom relacionamento com todas as mulheres e está envolvida também, né, nessa pauta, né? Com certeza.
Muito bem. A Cibele Nunes, ela está perguntando para você se você tem pretensão de ser prefeita de Curitiba. Olha só. Bastante gente fala isso, né? É mesmo? Sim, nossa, sempre que eu abro aquelas caixinhas, você vai ser prefeita, você vai ser prefeita. E a gente nunca teve uma prefeita mulher, né? Só verdade, uma vice, né? Teve vice. Só vice, né? Então, acho que é importante, sim. Como a gente falou, ter gente nova também na Prefeitura de Curitiba, ter mulheres participando, né? Quem sabe? Vamos avaliar aí pra frente. Olha só, ela deixou a possibilidade livre, gente. Quem sabe de ser a vereadora. Mandar um abraço rapidinho aqui pro pastor Carlos Santana, que é de Maringá. Um abraço a ele, um abraço pro Odair, também nosso amigo, que tá ligadinho com nós. Um abraço pro Schumacher, amigo nosso. Abraço pro meu amigo também aqui. Eu esqueci o nome dele. Clayton, fisioterapeuta, não, né? Meu fisioterapeuta, mas é o outro aqui. Quem? É o outro, você vai lembrar dele depois. Como é que é mesmo? A cabeça mesmo. Eu esqueci o nome dele. Um abraço pro Eliseu, cinegrafista também, um abraço a ele. Um abraço pra Taíde Júnior também, que é cinegrafista. Jornalista, cinegrafista. Um abraço também pro Gordinhos, meu amigo aqui também, que tá ligado com a gente. Deixa eu terminar aqui bem rapidinho aqui. Um abraço pro Wilson Goinski, que é ex-prefeito aqui de Almirante Tamandaré. Um abraço pro Edivaldo também, nosso amigo. Edivaldo Minante, um abraço para ele. Ainda na esteira do futuro político, né? Já que a Célia perguntou do futuro político, ainda nessa mesma esteira, deixa eu te perguntar. Quando você começou, você pensava em ser deputada federal? Sim. Legislar era a tua grande vontade no início? Eu acredito muito que a política, que é importante a participação da política. Acredito na questão da renovação política, como eu disse, que a gente precisa ter gente mais bem preparada na política. E é uma forma de começar, né? Eu sempre falo assim, que eu acho que no nosso país a gente tem muita lei, e lei demais, que é importante simplificar. Uma das minhas propostas também é revogar leis inúteis, obsoletas. Tinha um estudo sobre isso, Sim. Né? Não sei se ainda tem um outro vereador, até antes da gente entrar na legislatura anterior, ele tá ainda lá, ele fez um projeto de revogar, mas eu não lembro se era 3 mil. Eu lembro que eram 1.000 vários, e poucas né? leis. Ainda tá tramitando isso, pra você ver como é Meu demorado, né? Já faz mais de anos aí. Mas a gente também tá fazendo esse mapeamento, e justamente nesse programa Curitiba Mais Simples, algumas coisas que a gente identifica resultam na revogação de uma lei. Inclusive a gente fez recentemente, eu e a vereadora Amália também propôs a revogação de uma lei que regula o horário do comércio. Então, não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, em Curitiba, comércio de rua tem horário para funcionar, das 8 às 6h30 da tarde. Não pode abrir até às 7 da noite, 8 da noite. Se for abrir, daí tem que conseguir a autorização do sindicato, enfim, maior burocracia. Com exceção dos shopping centers. Exato. Então o shopping center pode e o comércio de rua não. E em diversas capitais não é assim. E isso, inclusive, afeta até a segurança da cidade, né? Porque a cidade, se você tá no centro, 6h30 da tarde, dependendo das ruas, fecha tudo, fica escuro, enfim, as pessoas até têm medo de andar na rua. E você quer ir na Rua 15, né? Aquela rua belíssima. E no fim tudo fechado, às vezes o comércio só ali na Boca Maldita, que está aberto porque tem um cafezinho e tal. Isso, então o último projeto que a gente propôs foi justamente revogar essa lei que define os horários, para que os comerciantes tenham liberdade. Se o cara só quer abrir até 6h30 para descansar, ele escolhe, entendeu? Então, como a gente sempre fala, né, da liberdade, a gente propôs a revogação dessa lei. E assim tem outras que a gente está estudando e vendo, essa lei aqui talvez ela mais atrapalhe do que ajude. Vamos tentar revogar. Então aí eu falo que o meu objetivo não é ser a vereadora que mais propôs leis, como tem alguns aí. Sim, vários, que anunciam, né? Não. Eu falo assim, se eu não, na minha eu gosto de trazer sempre essas aqui, porque daí você quer saber quais são tantas, né? Quais são porque todas? Utilidade pública pra mim não adianta você ficar fazendo utilidade pública, rua, isso e título de cidadão honorário. Tá bom, um ou nome outro, de né? rua. Pra quê? A mesma Sim. rua que já tem nome, eles querem mudar pra outro. Não, Nem pode, constitucionalmente. Lá em Curitiba já tem um banco de nome de ruas com mais centenas de Você tá nomes brincando? aprovados. E mesmo assim os vereadores ficam sugerindo para incluir mais nomes de rua. Pra conseguir as famílias voto permanente por tanto tempo. Exatamente, A velha exatamente. política. E o que a gente fala
tudo isso tem um custo, né? Porque o custo da Câmara para funcionar, toda a estrutura, os funcionários, custa dinheiro para o cidadão. E então, o meu objetivo, eu falo, em 4 anos, se eu fizer 1, 2 leis que realmente mudou a vida do cidadão curitibano, eu vou estar feliz. Então, não quero ser a vereadora que mais propôs leis, pelo contrário, quero ser a que mais revogou leis. E, se for para propor, são leis que realmente façam a diferença na vida das pessoas. A gente está quase terminando, mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui que eu achei bem relevante. Pode ser que ainda dê tempo de mais algumas, mas enfim. O Roberto Carvalho, ele te perguntou o seguinte, ele disse assim, olha, a vereadora disse que ela é independente na Câmara Municipal. Ela não é perseguida? Como é que estão os projetos que ela disse ter apresentado? Passaram? Então, é um grande desafio ser independente, né? Porque você tem, e esse tem sido o nosso desafio, manter um diálogo com a prefeitura. O que eu falo para eles? Olha, quando eu vou fiscalizar e vou auditar e vou apontar o dedo e dizer isso aqui tá errado, na verdade isso daqui é bom para vocês. Isso. O que eu tô querendo preciso entender, né? O que eu quero é ajudar nas soluções. Eu não quero, o negócio não é indiar, eu quero, a linha verde não anda e as pessoas são prejudicadas. Vamos fazer com que ela ande. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos, né, pensar juntos. Então, sim, é um grande desafio, porque às vezes quando você aponta o dedo no problema, a gente já passou por essas situações, às vezes a prefeitura, né, calma lá, então, né, não quero mais falar com você, enfim. Mas tem sido esse desafio de mostrar que para a prefeitura, na verdade, é bom ter alguém fiscalizando, ter alguém olhando, que era o meu trabalho como auditor independente. O auditor independente é alguém de fora da empresa que vai olhar se a conta tá certa. E se não tiver, ele vai dizer pro mercado, olha, tá errado aqui. Então tem alguém de fora olhando. Então é esse o trabalho que a gente tá fazendo. Claro que em algumas situações é difícil a conversa, e às vezes a prefeitura, então, né, não vou aprovar teu projeto, enfim. Mas em algumas outras situações, se a gente conseguir mostrar, dialogando, olha, esse é um projeto bom para a cidade, vai melhorar a vida das pessoas, é uma demanda da população, não tem como a prefeitura não dialogar, não aceitar. Então a gente tem tido sim projetos que estão tramitando, né? O primeiro, como eu falei para você, até porque era um tema relevante, esse da educação essencial, né? Era um tema relevante para a cidade, que estava super na pauta. Então, mesmo a gente não sendo da base, vereadores da base votaram com a gente conseguiu aprovar. E assim tem acontecido com os projetos. Mas é um grande desafio. Mas você parece ser uma pessoa que consegue articular e transitar nas várias áreas. A gente tá conseguindo dialogar, né? Em alguns momentos é difícil, mas sim, a gente tá. Esse é um propósito nosso, dialogar e mostrar para a prefeitura e para o prefeito que mesmo quando a gente critica, no final o que a gente quer é o bem da população, né? É melhorar a vida das pessoas. Um dos grandes problemas que a gente vê em Curitiba, em Almirante Tamandaré e qualquer outro município, acredito, é aquela negociação que muitas vezes existe entre prefeitura e vereadores. Cargos que são dados em centros administrativos, em secretarias. Claro que acontece, todo mundo sabe, não adianta a gente mentir. Aqui o papo é reto. Vamos falar a verdade, né? No teu caso, isso acontece? Então, desde o início a gente se colocou como independente. Então a gente em nenhum momento não quis, justamente para não ficar atrelado, comprometido, exatamente, para a gente ter essa independência. Então a gente não tem nenhum cargo, enfim, não. Com a gente não rola. Não tem isso. Não. E nem emenda, por exemplo. Eu vou te ajudar, você vai poder dar tal coisa em tal bairro. Não, na verdade, assim... Se você votar tal coisa. Não. As emendas, elas são... cada vereador tem um valor. Uma cota. Então, e a prefeitura tem que, né, se atender todos os pré-requisitos, enfim, da lei, tudo ela destina. E por um lado, o prefeito, assim, eu observo, né, claro, como a gente falou, em algumas situações a negociação fica difícil, mas de uma forma geral o prefeito atende, assim, todos os vereadores. Eu vejo que mesmo os vereadores que são da oposição, que se opõem muito, em alguns projetos eles conseguem dialogar, né? Mesmo os vereadores do PT, enfim, então o prefeito ele dá uma abertura assim para todos os vereadores. Mas
aberto, então, digamos assim. Assim, Que bom. ele escuta, né? E quando a pauta é relevante para a cidade, enfim, eu acredito que eles conseguem negociar, né? Política é isso, né? Negociação, conversa, né? É uma arte, né? Difícil, mas é uma arte. Indiara, foi um prazer receber você aqui no estúdio da Rádio e TV Tamandaré. Eu quero deixar agora o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Legal. Eu que agradeço, também gostei bastante da conversa, né? Convido aí o pessoal da rádio para acompanharem o nosso trabalho. A gente também tá com um grupo aqui em Almirante Tamandaré, então também devemos... devemos... Nem sabia que tinha novo aqui, pois na verdade. Tem filiados, tem alguns filiados, eu vou depois ver certinho, até para quem sabe trazer aqui, né? Mas não sei se vocês vão receber pré-candidatos, enfim. A gente tem recebido. Legal. Sim, claro. Então vamos ver, assim, até né, o que mais próximo e tudo, mas convido o pessoal a conhecer melhor o Partido Novo, né? Se eu puder aí fazer. Pode. Então, conhecer as considerações finais são isso, conhecer as nossas redes sociais, né? indiarabarbosa.novo no Instagram, no Facebook. O Partido Novo também, Novo Paraná, Novo 30 Paraná, Novo Curitiba, enfim, para conhecer os nossos pré-candidatos. Eu sei que às vezes tem gente que se desanima com a política, ou que acha que político é tudo igual, que não tem jeito. Mas eu sempre falo, se a gente pensar assim, aí o jogo já tá perdido, né? Nada muda. Nada muda. Então a gente tem que acreditar, tem que trabalhar pela mudança. Eu acredito, como a gente falou do Renova no início, né? Que estão surgindo alguns políticos de renovação, não é só no Partido Novo, né? Em outros partidos também, que tem essa vontade de fazer a coisa correta, baseada, com base em evidências, enfim, a política séria, né? E para isso a gente precisa de mais gente também. Então, quem tá nos ouvindo aí também, que tem essa vontade, eu tenho vontade de entrar pra política, mas o que a gente acredita muito assim, política é coisa de ladrão, se você entrar, você nunca vai conseguir fazer nada certo e tal. Não é verdade, né? Se a gente se afastar da política, aí os ladrões tomam conta. Então, a gente tem que entrar, tem que tentar mudar. Então, tenho certeza que deve ter gente aí nos ouvindo que tem essa vontade também e tem que participar, né? Nessas eleições, as próximas... dizer que se os homens e as mulheres de bem não resolverem se envolver na política, a gente vai ter sempre essa mesma roda de corrupção. Exatamente, é o que eu acredito também. Então acho que essa é a mensagem aí, e agradeço também pela oportunidade de estar conversando com vocês, com os ouvintes aí. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos embora, Indiara. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, José Eduardo. Boa noite. Tchau, tchau.